Efésios capítulo 6, versículo 17. Vamos ler somente o final do versículo, que diz assim: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Nós estamos falando sobre as armaduras espirituais. Todos os domingos falamos sobre uma delas. Já falamos sobre o cinturão da verdade. Já falamos sobre a couraça da justiça. Falamos sobre as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Essas são as 3 armas que ficam alocadas no soldado. Elas ficam presas ao corpo do soldado. E então começamos a falar das próximas 3 armas, as quais o soldado empunha, as quais o soldado toma posse, porque os verbos que o apóstolo Paulo usa para o cinto é cingir, para a couraça vestir, para a sandália é calçar. Mas para as próximas 3 armas ele usa apenas um verbo: tomai. Tomai o quê? O escudo da fé. Tomai o capacete da salvação e tomai a espada do Espírito. Nós já falamos sobre as 2 armas anteriores, que é o capacete da salvação e o escudo da fé. Hoje nós vamos falar então sobre a espada do Espírito. Vamos ouvir então a palavra de Deus sobre isto. Eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre um detalhe, ou alguns detalhes deste versículo. O primeiro detalhe que eu quero salientar para os irmãos é o tipo de espada que o apóstolo Paulo está falando aqui. No grego existe 2 palavras para espada. Uma palavra é ronfaia, que significa, não confunda com os golpes lá de Mortal Kombat, tá? Ronfaia. Tá? Tem gente que é Street Fighter, não sei. A palavra grega ronfaia significa uma espada longa. Por exemplo, a espada que Jesus Cristo se revela a João em Apocalipse, capítulo 1, ele diz assim: eu vi Jesus Cristo com a espada longa que saía de sua boca. Aquela espada é esta, ronfaia, uma espada longa que os bárbaros utilizavam em suas guerras para decepar logo a cabeça do inimigo e acabar com a conversa. Não é verdade? Jesus Cristo utiliza essa espada ali, simbolicamente, em Apocalipse capítulo 1, os irmãos já sabem, Apocalipse 19 também, a espada que saía de sua boca, enfim. Porém, o apóstolo Paulo, ele não cita esta palavra grega. A palavra grega que o apóstolo Paulo fala aqui é a palavra macaira. Esta palavra significa espada curta. Digamos que ela é mais longa que uma faca, mas mais curta que uma espada. A ronfaia, por exemplo, podia medir até 1,20 m, o tamanho dela. A espada macaira, ela media entre 15 e 40 centímetros. Ela não passava desse tamanho. Ela é, na verdade, um punhal, uma adaga. Eu traduzi assim, direto do texto grego. Tenham também tomado a adaga do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo não está falando de uma espada longa. E quando Paulo fala de uma espada curta, ele quer dizer para nós algo muito importante para a batalha espiritual, para a batalha contra os espíritos maus. O que o apóstolo Paulo está nos sugerindo é o seguinte: o diabo não está tão longe quanto você pensa. Essa batalha com a espada, ela é muito próxima. Se fôssemos utilizar a linguagem da guerra antiga, diríamos que isto aqui é uma batalha corporal, é presente, é próxima. O diabo não está ao redor do redor, como nós pensamos, quando Pedro diz, 1 Pedro 5, versículo 8, que o diabo está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Pelo menos me ensinaram isso quando eu era criança aqui. Derredor é o redor do redor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, e ao redor do anjo é que está o diabo. Mas, como já disse isto para os irmãos, isto não passa de uma falácia, de um erro de informação, um erro de significado, porque a pessoa nem ao menos se deu ao trabalho de procurar no dicionário o que significa a palavra derredor. É só você inverter, tira o de e põe no final. Tira daqui, derredor, tira o de e põe no final, redor de. É isso que significa. O diabo está ao redor de, ele está ao derredor. No grego significa ele está marchando em volta,
procurando uma ocasião para devorar. Não quer dizer que ele está ao redor do anjo, que ele tem que passar pelo anjo para chegar em nós. Nada a ver. Isto é falácia. Isto é um erro de lógica, um erro de significado. E quando Paulo utiliza esta palavra, makaira, no grego, para espada curta, ele quer dizer que a batalha contra Satanás é muito próxima. A guerra é corporal, imaginamos, é óbvio que ela é espiritual, não é corporal. Mas eu quero dizer no sentido de próxima demais. Outra coisa que Paulo está nos sugerindo aqui é que, com esse termo da espada curta, é que os crentes não saem por aí dando golpes loucos, arrancando cabeças de demônios. O apóstolo Paulo quer dizer que este golpe é preciso. Este golpe ele é certeiro. Você tem que saber exatamente onde você atinge o inimigo das nossas almas. O cristão ele precisa ser bem treinado nesta espada. Ou seja, ele deve conhecer, já que a espada é a palavra, ele deve conhecer cada porção da Escritura pequena. O apóstolo Paulo não está falando aqui de conhecer toda a Bíblia. Ele está falando de pequenas porções. Por isso ele utiliza este nome, espada curta. São pequenas porções da Escritura. E de que maneira o crente aplica estas pequenas porções às situações que ele está passando contra o inimigo de suas almas? Com este termo, o apóstolo Paulo quer dizer o seguinte: o cristão conhece a Escritura como um todo, sim, mas ele sabe utilizar as pequenas porções dela para cada situação específica. O exemplo da tentação de Jesus no deserto é um desses casos. A cada proposta do diabo para Jesus, o Senhor investia contra ele com uma pequena porção da Escritura. Jesus Cristo não ficava dizendo para Satanás: olha, de Gênesis a Apocalipse, ou no caso dele, não tinha Apocalipse ainda. De Gênesis a 2 Crônicas, não é Malaquias, tá? Malaquias é na nossa Bíblia traduzida aqui para o Ocidente. A Bíblia hebraica que Jesus usava, ela começava em Gênesis e terminava em 2 Crônicas. Malaquias ficava no meio lá. A ordem de escrever a Bíblia hebraica é diferente da nossa. Jesus poderia, como disse aos 2 discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que ele discorria as Escrituras para aqueles 2 discípulos. Isso não é a espada do Espírito que Paulo está dizendo aqui. Isso é o cinturão da verdade. O crente está revestido com toda a verdade da Escritura. Jesus Cristo falava a verdade da Escritura para os seus discípulos no caminho de Emaús de um modo amplo, de um modo completo, de um modo global. Mas agora, Paulo está nos ensinando a usar porções da Escritura adequadamente ao momento em que nós estamos vivendo. Jesus Cristo foi sugerido para ele: transforma estas pedras em pães. Se é que você é filho de Deus. Jesus não tinha dúvidas sobre sua filiação. Mas Satanás não pode deixar de tentar, afinal ele é o tentador. Quando ele sugere isso para Jesus, ele está colocando em xeque o cuidado do pai para com seu filho. Que pai deixa seu filho morrer de fome? E você já está 40 dias sem comer, e você está com fome, e você tem poder para transformar estas pedras em pães. Isto é, se é que você é filho de Deus. O que Jesus tinha ouvido um pouco antes, no batismo? Este é meu filho amado em quem me compraz. Que dúvida que Jesus tem de ser filho de Deus? Nenhuma. Outra, ele viveu a eternidade com o seu Pai na glória eterna, sendo ele filho de Deus eternamente gerado, como dizia Atanásio, combatendo o arianismo, a doutrina falsa de que Jesus não é Deus, sustentada hoje pelos testemunhos de Jeová. Cuidado, acho que tem até crente que pensa isso. Jesus não é Deus, não, é filho de Deus. Isso é heresia antiga. Isto é problema seríssimo para você. Cuidado, Jesus é Deus. E outra coisa, ele não é Deus Pai, mas é Deus Filho. E outra coisa, ele diz o seguinte em João 8:24, se vocês não crerem que eu sou é o nome de quem? Êxodo 3:14. Moisés pergunta: Deus, e se eles me perguntarem quem é o Senhor, os filhos de Israel, eu vou dizer o quê? Deus fala que eu sou, me enviou. Este é o nome de Deus. E Jesus diz em João 8:24, se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É necessário entendermos, Jesus é Deus.
Jesus não é somente o Filho de Deus, como filho ele recebe a genética. Atanásio dizia que ele é eternamente gerado, ou seja, o nível de relacionamento com Jesus, de Jesus com Deus o Pai, desde a eternidade, é de filho para pai. Jesus Cristo responde para o diabo, ele poderia responder, olha, de Gênesis a 2 Crônicas está escrito isso e aquilo. Não, Jesus Cristo vai lá em Deuteronômio. Ele vai em Deuteronômio e diz para Satanás, está escrito, e toma uma adaga, ele toma um punhal, ele toma uma espada curta, e ele localiza exatamente onde ele sabe que vai ferir a Satanás. E ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás está ferido. Esta punhalada foi no lugar certo, porque foi para a situação adequada. Jesus tem poder para transformar a pedra em pão, como eu disse aqui, até para transformar o próprio diabo em pão e devorá-lo. Acho que se eu tivesse esse poder, diabo, não transformar a pedra em pão não, vou transformar você. Transforma o diabo em pão e devora, acabou com tudo. Mas veja, Jesus Cristo, ele tem este poder, porém ele não está ali no deserto, levado pelo Espírito para ser tentado, para no momento da sua fragilidade, utilizar dos seus recursos divinos para a sua própria finalidade, seu próprio benefício, não. Ele está ali para depender de Deus, e se ele está para depender de Deus, ele então conhece o que a Escritura diz sobre isto. E o que a Escritura diz sobre depender de Deus? Ela diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se alguém confia em Deus, confia que este Deus o sustentará em cada circunstância que ele viver. E é isso que Jesus diz para Satanás, olha, sobre a questão de eu ser filho de Deus, não tenho dúvida nenhuma. Isso é conversa mole sua. Sobre outra coisa, transformar a pedra em pão, não estou aqui, em primeiro lugar, para usar do meu poder divino para satisfazer minhas necessidades. Terceiro lugar, eu não te obedeço. E quarto lugar, meu Pai cuida de mim. É isso que Jesus quis dizer. Portanto, uma adaga enfiada na costela de Satanás. Jesus faz isso, os irmãos já conhecem. Eu não vou falar aqui sobre as três etapas ou as três áreas da tentação. Os irmãos podem procurar isso em outras mensagens. Quero me referir a isto. Que o apóstolo Paulo está dizendo que este combate é perto. Este combate é próximo. Satanás não está lá longe que você pega uma espada longa e arranca a cabeça dele daqui, não. Satanás está próximo, as sugestões dele, elas são disfarçadas de sugestões válidas. E nós precisamos conhecer toda a Escritura, mas saber utilizar as partes que definitivamente vencem Satanás. Não adianta também o diabo chegar com a tentação para o lado seu e você falar para ele, não, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, venci o diabo. Como assim? Foi o primeiro versículo que veio na minha mente. Não é isto. Você tem que conhecer toda a Escritura para saber qual pequena parte dela se aplica exatamente àquilo que você está passando. Não é? O versículo que eu lembrei, eu citei. E outra, Satanás não vai aparecer no seu quarto de noite com chifre, chapéu, perna de bode e virar para você e ficar assim, e aí, qual versículo você tem para mim hoje? Afinal, ele também conhece a Escritura, porque na segunda etapa da tentação de Jesus no deserto, o diabo utiliza exatamente o Salmo 91. Ele diz para Jesus, pula daqui abaixo, porque está escrito. Olha Satanás querendo utilizar a adaga também. Agora eu vou ferir a costela do Filho de Deus também, ué? Só que ele esquece que além de Jesus manejar a palavra, o próprio Jesus é a palavra. Eis uma grande diferença. Mas só que hoje eu vejo o diabo utilizando a adaga da palavra para colocar na costela dos crentes. E os crentes engolem. Porque o que sobe nos púlpitos hoje para pregar, sabe o que é? São muitas pequenas palavras utilizadas da Bíblia, não é fora da Bíblia. Da Bíblia, fora do seu contexto, e são jogadas para a igreja como sendo verdade. E os irmãos aceitam. Aquilo é a própria espada usada contra aquele que deveria manejá-la. Paulo diz que todo obreiro, ele deve ser exímio, habilidoso utilizador da espada, manejador da espada, da palavra.
Então, para você saber usar pequenas porções da Bíblia, você precisa conhecer toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Porque utilizar um versículo fora do seu contexto, do seu significado, não adianta. Você não vai obrigar um versículo a significar o que ele não significa. Você não vai fazer isso. Não adianta. Você pode até tentar e usar isso com quem não conhece. Mas contra quem conhece a Bíblia, você vai se dar mal. Você vai pagar mico. Porque a pessoa vai dizer, mas este versículo não significa isso que você está falando. E aí, o que você vai responder? A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia não. A Bíblia diz dentro de um contexto. Seria como você utilizar uma palavra minha fora de tudo que eu falei e dizer que eu quis dizer o que você está dizendo. Mas isso não é verdade. Você tem que ouvir todo o meu discurso. Para você também saber o que uma certa parte da Bíblia significa, você precisa conhecer toda a Bíblia. Portanto, não é assim. Não é caixinha de promessa que eu tiro lá, aqui está uma adaga contra Satanás. Não está. Ou então você acordar de manhã e ir para o trabalho e falar, deixa eu ver o que é que Deus tem para mim hoje. Está aqui, ó. Dispõe-te e resplandece porque vem a tua luz. Glória a Deus, hoje eu vou na luz. Não é isto que a palavra significa, e nem é isto que é uma espada contra o inimigo na batalha espiritual. A não ser, esta espada é você conhecer toda a Escritura e saber qual parte dela utilizar para o momento específico que você está vivendo. Outra coisa, o apóstolo Paulo diz que esta espada é do Espírito. Espada do Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo que a Bíblia é inspirada pelo Espírito de Deus. Falemos um pouco então sobre inspiração. A inspiração é um termo teológico da bibliologia que significa que Deus soprou sobre os autores bíblicos. 2 Timóteo 3,16 fala isto. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Esta palavra inspirada por Deus, no grego é theopneustos, ou seja, ela é soprada por Deus. A palavra pneuma no grego é espírito, theos é Deus, theopneustos significa Deus soprou. Esta escritura, toda ela, não é uma parte dela, toda ela é soprada por Deus. Está escrito aqui em 2 Timóteo 3,16. Hoje um amigo meu me perguntou, a Bíblia, ela se torna a palavra de Deus quando ela é aplicável a mim, quando ela passa a fazer um sentido para mim, ou independente dela fazer sentido para mim, ela é a palavra de Deus. Eu disse para ele, a Bíblia é a palavra de Deus independente do que acontece conosco. E isso independente de você estar lendo ela ou não. Se você não está lendo ela, ela é a palavra de Deus. Se você está lendo, ela é a palavra de Deus. Se ela fez algum efeito em você, ela é a palavra de Deus. Se ela não fez efeito nenhum, ela é a palavra de Deus. Essa teoria se levantou no século XIX, com o surgimento do iluminismo. Ela é o seguinte, ela só é palavra de Deus quando ela faz um efeito na sua vida. Hoje ainda temos esse pensamento. Quantos não já ouviram alguém dizer assim, a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas aberta é a boca de Deus falando. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que toda a Escritura, toda, não são partes da Escritura. Toda a Escritura é inspirada, é soprada por Deus. Agora, a Escritura, ou seja, os autores bíblicos escreveram exatamente aquilo que Deus queria, ainda que em nenhum momento eles deixaram de estar no uso normal de suas faculdades mentais. Deus não é aqueles espíritos que entram aí nos médiums espíritas, aquilo lá chama psicografia. Quando o cara termina de escrever, ele nem sabe o que aconteceu, nem ele sabe o que está escrito. Isso não é inspiração, isso é mediunidade, isso é espiritismo, isso é maligno, isso é tomada da consciência do indivíduo, que depois ele nem sabe o que ele escreveu. Aliás, tem crentes acreditando nos escritos de Chico Xavier. Irmãos, acorda para a vida, meu filho. Vai ler Bíblia, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador eterno. Irmãos, tem crente com um calendáriozinho de Seixineiê. Seixineiê. Ai, tudo que você pensar positivo, o universo trabalhar a seu favor.
Mas que conversa oriental é essa, meu filho? Meu filho, você vive pela Bíblia, pela palavra de Deus. Tem cristãos que ele vai procurar na internet uma palavra de consolo. Como pode? Eu não consigo entender esses negócios, meus queridos irmãos. Esses dias, estava vendo um irmão que falou assim para mim: pastor, você ficou sabendo que eles acharam um escrito de... Como é que é o nome do cara? Publio Lentulus, sobre Jesus Cristo, a feição de Jesus, aquele homem moreno, dos cabelos castanhos, barba empoeirada e não sei o que. Eu falei: mentira do cão! Isto é coisa de Chico Xavier, isto é coisa do Espiritismo. Quando ele escreveu isso, psicografando isto, dizendo que na época lá encontraram um documento que falava como era a imagem do rosto de Jesus, quando ele despertou daquela possessão maligna, que é isso que é, ele nem sabia o que ele tinha escrito e publicou aquele negócio, ficou bonito, mandou uma carta para o imperador dizendo: este é o homem que anda na Galileia. Aí os crentes: tá vendo? Acharam como era Jesus, de barba, não sei o quê, de cabelão e tal. Eu falei: irmão, isto é psicografia. Creia na Bíblia, meu filho. Creia na palavra de Deus, somente ela é inspirada. E o apóstolo Pedro, ele diz mais, ele diz que este sopro divino é o Espírito Santo. Olha só, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, Pedro diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eis aí o que é a Bíblia. A Bíblia é produto da vontade de Deus. E quando soprava sobre os homens, eles eram movidos pelo Espírito de Deus para escrever a Escritura inspirada. Eles estavam plenos da sua faculdade mental. Por isso que você vê na Bíblia as características do próprio autor. Você vê a tonalidade diferente de um do outro. Você vê um apóstolo Paulo em 1 Coríntios agressivo, e você vê o apóstolo Paulo manso em 2 Timóteo. Coríntios, ele estava escrevendo para uma igreja rebelde. 2 Timóteo, ele já estava preso para ser martirizado. Olha a diferença. 1 Coríntios escreveu no ano 54, 2 Timóteo escreveu no ano 68, 69. Olha a diferença. A maturidade, a percepção de um homem. A Bíblia mostra claramente a personalidade dos escritores nos seus escritos. Não é nada psicografado. O Espírito Santo, ele não toma consciência de um indivíduo. Ele usa o indivíduo em suas plenas faculdades mentais. Mesmo assim, tudo que ele escreveu foi dirigido pela vontade soberana de Deus. Por isso Paulo diz: a palavra é do Espírito. A espada é do Espírito. Pode observar. Nenhum outro livro no mundo é inspirado por Deus. Ainda que muitas seitas tentem equiparar os escritos de seus profetas com os escritos bíblicos, como é o caso de Ellen White, no Adventismo, Joseph Smith, no Mormonismo, a tradição papal no catolicismo e outros. Todavia, ainda que os escritos destes falsos profetas não contivessem contradições com a Bíblia, como infelizmente tem, mesmo assim não poderiam comparar-se aos escritos inspirados da Bíblia, porque a inspiração é limitada. A inspiração, houve um tempo em que ela foi soprada sobre Moisés, o primeiro autor bíblico, até João, o último autor bíblico. Depois disso, Deus não soprou mais sobre ninguém. Então, qualquer que seja a religião que diga: nós temos um escrito do nosso profeta que é igual à Bíblia, é mentira, é falsa profecia. Porque a inspiração foi limitada, ela teve um período em que Deus soprou sobre seus autores. Moisés foi o primeiro, João apóstolo foi o último. Acabou. Pode escrever à vontade. Como os pais da igreja escreveram, os reformadores escreveram, nós temos livros sem número escrito, e aliás, livros de pessoas tão sérias na Bíblia, que estas mesmas pessoas sérias que escrevem, elas escrevem de acordo com a Bíblia, não tem erro teológico nenhum, todavia não pode ser considerado inspirado. Porque eles apenas estão tendo uma
iluminação do Espírito Santo sobre os escritos inspirados. Mas inspiração ninguém mais teve. Inspiração fechou com o apóstolo João. Por isso, quando você for citar uma frase contra Satanás, não fique procurando em filósofos. Quando você estiver passando por um ataque maligno, quando você estiver passando por uma situação espiritual adversa, que está destruindo tua vida, não procure frases de psicólogos, não procure frases de filósofos, não procure frases de sociólogos, procure a palavra de Deus, porque só ela é a espada do Espírito contra Satanás. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. Uma vez que a Bíblia é o único livro inspirado pelo Espírito Santo, toda passagem utilizada corretamente contra as astutas ciladas do maligno será como um golpe de punhal bem aplicado nas áreas letais do nosso inimigo. Se você não sabe utilizar uma palavra bíblica, Satanás não sentirá seu golpe. É como eu disse, o Senhor meu pastor não me faltará. Satanás vai ficar, espantei toda a hoste maligna, porque eu citei um versículo que veio na minha cabeça. Não, você não espantou nada. Eu acho que você espantou o anjo. O anjo de Deus estava perto de você. O anjo vai dizer assim, não é assim. E o diabo vai cair na risada, porque o diabo sabe que também não é assim. Aliás, quem foi o primeiro intérprete da Bíblia? Foi o diabo. Deus disse para Adão, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha a palavra de Deus aí. Mas da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Satanás chega para Eva e diz o quê? É verdade que Deus disse que você não pode comer de árvore nenhuma? Olha a interpretação que ele deu. Ele foi o primeiro exegeta. Ele foi o primeiro intérprete da Bíblia, todavia o fez como um falso profeta, como ele é, pai da mentira. E o problema é que a história se repete. Eva acreditou e muita gente hoje acredita. Finalmente, Paulo diz o seguinte, a espada do Espírito que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo não utiliza o termo grego corriqueiro para palavra. Palavra no grego é logos, mas ele utiliza a palavra rema. Quase não há distinção entre essas duas palavras, como a maioria dos crentes afirma. Quem nunca ouviu dizer que logos é a palavra escrita e rema é a palavra revelada? Quem nunca ouviu dizer isso? É só eu acho, o Wesley, porque ele riu aqui, ele deve ter ouvido. Irmãos, não fica no logos não, fica na rema. Logos é a palavra escrita, rema é a revelada. Eu confesso, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei remando, irmão. Eu fiquei boiando, eu não sabia exatamente o que significava aquilo. Olha, queridos, rema e logos é quase a mesma coisa, eles não têm diferença quase nenhuma. Se logos fosse a palavra escrita, então por que Jesus é chamado de logos em João 1, verso 1? No princípio era a palavra, no princípio era o verbo. Lá no grego está logos. Jesus é escrita, a palavra escrita? Claro que não. Jesus Cristo é a palavra encarnada. Jesus é a palavra de Deus feito carne, feito homem. Então como que logos é a palavra escrita e rema é revelado? Muito bem, então não tem nada a ver. Se existe alguma imperceptível distinção, seria que rema é uma palavra mais específica, uma palavra que interage com o ouvinte, enquanto que logos é uma palavra como ela é, sem causar nenhum tipo de influência. Logos é o todo, é uma palavra abrangente. Digamos que toda a Bíblia é o logos de Deus, é a palavra de um modo geral. Rema são as palavras específicas de Deus, são as palavras atribuídas para uma determinada influência. De toda forma, aqui prevalece o sentido da espada curta que Paulo estava dizendo. Ele quer dizer o seguinte, que quando você pronuncia a palavra rema, você está se referindo a um golpe certeiro, bem aplicado, uma punhalada bem dada em Satanás, diante das ciladas astutas que ele nos oferece. São porções da Bíblia inspiradas pelo Espírito, por isso a espada do Espírito e ao mesmo tempo aplicadas de maneira correta, por isso é rema de Deus, palavra de Deus. Não é o todo da Escritura, são as partes da Escritura. Não é o que você sabe sobre a Bíblia, mas é o que você vivencia da Bíblia. Porque há uma grande diferença, meus irmãos,
E aqui quero encerrar a nossa série de mensagens sobre as armaduras espirituais falando isto. Há uma grande diferença entre você conhecer a palavra de Deus e saber usá-la. Conhecer a palavra de Deus é uma coisa, saber usar é outra. Ouvi bastante tempo um irmão que dizia: qualquer um pode interpretar a Bíblia, porque a Bíblia se lê como qualquer livro. Basta você ter um conhecimento de interpretação de texto que você lê a Bíblia, que você consegue entender a Bíblia. Em parte é verdade. A parte que não é verdade é porque este irmão não estava considerando que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito. Portanto, somente os espirituais têm a condição de compreendê-la realmente como ela é. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque ele parece loucura. E nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O problema do homem que não tem o Espírito de Deus não é somente que ele não quer compreender a Bíblia. É mais que isso. Além de não querer, ele não pode. É impossível porque ele é morto em seus pecados, em seus delitos. Ele é um homem inerte, espiritualmente inerte. Ele é vivo fisicamente. Ele faz um monte de coisa. Trabalha, vende, compra, faz um monte de coisa que ele quer. Mas espiritualmente, diante do nosso Deus, ele é morto espiritual. Ele não tem nenhum tipo de condição de compreender a palavra de Deus, porque esta palavra só se compreende mediante a iluminação do Espírito Santo. Então eu quero deixar aqui nesta noite, para a igreja do Senhor, qual é o uso que você deve fazer da Bíblia como espada do Espírito. Lembre-se disso. Espada é curta. Sua peleja contra os demônios é muito próxima, mais do que você imagina. E outra, como eu vinha dizendo aquela hora, ele não vai aparecer no seu quarto com chapéu de boiadeiro e perna de bode. Ele vai sugerir para a sua mente alguns aspectos que te afastem do Senhor. É muito mais sutil do que você pensa. Satanás não é aquele Bin Laden, aquele explosivo, aquele Estado Islâmico. Eu fico impressionado com os crentes. Tem uns negócios de WhatsApp que, pelo amor de Deus, chegam uns vídeos falando assim: irmãos, vamos despertar, porque mataram não sei quantos lá não sei aonde, explodiu uma bomba não sei aonde, e realmente o fim está chegando. Ué, Jesus falou que esse tipo de coisa é só o princípio do fim, o princípio das dores. E Jesus falou de uma outra coisa. Jesus falou: falsos profetas se levantarão, ninguém está nem aí para falsos profetas. Falsos cristos operarão falsos sinais, ninguém fala que isso é sinal do fim. Todo mundo, aliás, corre atrás disso. Agora, porque matou não sei quem, uma criança foi não sei o quê, aí o fim está chegando? Ué, isso aí é o princípio do fim, meu filho. Agora, o caminho que verdadeiramente abre para o anticristo, toda essa falsidade que existe, ninguém fala nada. Ninguém considera que isto seja um sinal. Olha como nós estamos distantes da realidade. Sendo assim, Satanás ele vai ter muito mais habilidade com esta espada do que nós. Qual das seitas, qual das heresias que não usa a Bíblia? Todas usam. Tanto as que não são cristãs, como as que estão no meio cristão. Utilizam a Bíblia. Agora nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo, não adianta você estar com o cinturão da verdade se você não tem a aplicação da espada nos momentos certos. Não adianta você ter a revestimento da couraça da justiça que protege seus sentimentos, se sua dúvida com relação à salvação, o capacete da salvação que nós pregamos na outra semana. De nada adianta você calçar os seus pés na preparação do Evangelho, para falar do Evangelho, se você não tem o escudo da fé. Você precisa estar revestido de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo diz isso no início. É de toda a armadura de Deus. E esta armadura ele finaliza, ele deixa esta arma para o último lugar, que é a arma de ataque. Não somente, todas as outras foram de defesa. Prestaram atenção nisso? Cinturão para proteger seus rins, segurar sua couraça proteger seu peito, sandália proteger seus pés, capacete sua cabeça, o escudo protege seu corpo, porque ele estava falando do escudo grande. Mas a única arma de ataque
esta espada é curta, é o momento de você chegar contra o inimigo que está te ofendendo, que está te desconcertando, ele está te confundindo, ele está te acusando, ele está te tentando, ele está te levando à destruição, e você muitas vezes espera que, não, só vou usar quando aparecer um demônio no meu quarto. Não, meus irmãos, é para cada instante da nossa vida, é para cada momento da nossa vida, é para cada sugestão diabólica que vem às nossas mentes, uma sugestão pecaminosa e um versículo bíblico apropriado, outra sugestão maligna e outro versículo bíblico apropriado. É desta maneira que nós saímos vencedores desta batalha. É desta maneira que nós enfrentamos o inimigo das nossas almas, que também conhece a palavra. Caso contrário, estamos candidatos à derrota nesta peleja espiritual. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine, por sua palavra, como um todo, a utilizar as porções dela, como verdadeiros guerreiros do Senhor, confiantes, assim como Jesus fez. Faz um teste. Eu pedi esse teste antes. Em uma outra pregação, eu falei, irmãos, faz um teste. Em algum debate seu com um mundano, um ateu, qualquer coisa assim, diga para ele a seguinte palavra, está escrito, como Jesus fez Satanás, você vai ver a conversa acabar. O problema é que nós queremos argumentar com nossos argumentos, e aí a conversa não acaba. Mas quando você argumenta com a palavra de Deus, encerra tudo. Tudo. Você diz para a pessoa, olha, está escrito na Bíblia isso e isso. Se possível, dê o endereço. Livro tal, capítulo tal, versículo tal, está escrito assim, 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 sobre isso aí que você está falando. Acaba a conversa. Porque é letal. São golpes certeiros. Mas não somente com outras pessoas, principalmente conosco. Porque as sugestões malignas, geralmente elas vêm muito mais pessoais do que através de outras pessoas. Não é toda hora que você vai ver uma pessoa chegar para você, aí, vamos na bagunça ali, vamos não sei o que, o cara sabendo que você é crente. Não é sempre que você vai ouvir isso. Acho que os jovens estão mais sujeitos porque vivem nesse ambiente de escola, disso, de amigos que não são crentes, isso e daquilo. Mas nós que já somos maduros, não vamos ficar, não vai chegar um toda hora, e aí cara, vamos não sei aonde, vamos fazer isso, vamos não sei o... Não. Geralmente isso são situações pessoais, o inimigo atacando você, sugerindo. Então é talvez para você mesmo que você tem que dizer os versículos apropriados, já que você entende que isto é uma tentação. Que o Senhor nos abençoe, amém? Vamos ficar em pé, quero orar.